A criação deste universo e o despertar do eu sagrado. Psicografia de Jan Miranda, autor espiritual, Shiva. Quando percebi que forças estavam atuando de forma diferenciada nesse universo, procurei me aliar secretamente a Vishnu e seus assessores, para em conjunto ou isoladamente, arquitetar uma forma de me fazer presente na história do planeta Terra. Do Shiva Loka, passei a observar o Criador e seus clones, para começar a me movimentar e chamar sua atenção sobre mim. A partir desse momento, estava por começar um novo tempo para todos que aqui estavam inseridos. Vishnu e Sofia seguiam adiante com a concretização do projeto de fazer a vida biológica surgir no planeta azul. Tempos passaram e, após a replicação do código-fonte definidor pessoal de Brahma, começar a se multiplicar através das várias espécies que iam surgindo nos ambientes terrenos, era somente uma questão de tempo, aguardar que surgisse algum tipo de ser pensante, para que pudesse ensiná-los a seguir um novo padrão de entendimento sobre as conquistas que poderiam fazer a partir do domínio sobre si mesmos. Quando os rebelados de Capela começaram a chegar na Terra, uma nova etapa do jogo de xadrez cósmico iniciou. Todas as peças que estavam disponíveis começaram a ser movidas na tentativa de fazer com que uma raça primitiva, que aqui estava começando o seu programa evolutivo, tivesse uma ferramenta que a ajudasse a conquistar o controle sobre seu corpo e, posteriormente, pudesse pacificar as dores e os sofrimentos que herdaram do Criador. Todavia, ao criar essa ferramenta que ficou conhecida como Yoga, devo adverti-los que, inicialmente, ela não foi desenvolvida para os humanos. Na verdade, descobri esse método por um acaso. Tentarei aqui, de forma resumida, contar como e em quais condições eu criei o yoga e qual era a sua principal finalidade. Em um tempo longínquo do atual tempo humano, estava tocando minha flauta na tentativa de conseguir controlar as inquietantes vibrações que se apoderavam do meu ser. Essas vibrações eram advindas das emoções e sentimentos das novas e variadas espécies que havíamos criado no Shivaloka na tentativa de diversificar as formas de vida que aqui existiam. O tempo da narrativa desse acontecimento era um momento onde existiam seres híbridos, surgidos a partir de manipulação genética, que possuíam uma natureza completamente diferente dos humanos, que passaram a existir posteriormente no ambiente terreno. Os seres híbridos sentiam algo parecido com o que vocês conhecem por dor psicológica. O fato de apenas existir era algo que lançava a todos em um tipo de solidão e angústia, que muitos seres, se pudessem optar, teriam preferido sucumbir a ter que permanecer vivos diante da dor dilacerante que sentiam o tempo todo. Em certo momento, estava tentando controlar a imensa sensação dolorosa que era direcionado para mim por todos aqueles que haviam sido criados a partir do meu código-fonte definidor pessoal. Logo, por terem sido urdidos por mim, eu recebia de forma direta tudo o que eles viessem a sofrer. Esse era o meu drama pessoal. Então, certo dia, estava tentando acalmar tudo o que estava passando através de mim, e num ato de puro desespero, peguei a minha flauta e comecei a tocar na tentativa de mudar o foco da minha atenção. Nisso, um ser híbrido que eu havia urdido, que parecia com o réptil que vocês conhecem como uma serpente naja, parou diante de mim e ficou imóvel, completamente absorvida pelo som que saía da minha flauta. Nesse tempo, esses seres eram grandes e racionais, ou seja, falavam e pensavam. Não eram tão inteligentes como os humanos são atualmente. Contudo, entre os demos, eram reconhecidos como sábios diante da demência que caracterizava todas as outras classes de demos. Esse ser parou e, prostando-se frente a frente comigo, ficou imóvel diante do som da minha flauta. Nesse momento, percebi que acabara de ocorrer algo novo e valioso, que isso jamais havia acontecido em toda a minha existência enquanto demo. Um ser de natureza peçonhenta jamais ficaria estático na frente de quem quer que fosse. Foi nesse momento que percebi que poderia desenvolver algo
para tentar fazer com que a dor e toda a angústia que consumia-nos, de alguma forma, pudesse ser neutralizada, mesmo que fosse apenas por alguns instantes. Quando o ser que fazia parte da classe das Najas percebeu que havia ficado imóvel diante de mim, questionou-me. O que fizestes comigo, ó Shiva? Por que me aprisionaste e me deixaste desprotegida e incapaz de me defender? Eu, que estava tão surpreso com o que tinha acontecido como ele, responde-lhe. Nada posso explicar, pois não sei o que aconteceu. Entretanto, estava igualmente desprotegido igual a você, pois que entrei em um estado de pacificação mental que nunca havia alcançado até então. Pergunto-lhe se tu, ó Najá, se pensaste em algo enquanto estava passiva aqui à minha frente. Se conseguia perceber que estavas frágil e desprotegida. Ó Shiva, nada pensei. Apenas senti-me aliviado de alguma forma e permaneci unida ao som que me fazia tão bem. Entretanto, não consigo medir quanto tempo fiquei nesse estado. Contudo, devo dizer que nunca em todo o longo tempo da minha existência, senti-me assim. Segue teu caminho, ó Naja. Devo me concentrar e pensar no que aconteceu. Quando ele se afastou, passei a refletir sobre o que havia acontecido. Sem uma explicação que me fizesse compreender o que tinha ocorrido, para a Naja ficar indefesa diante de mim, decidi que iria testar com outras classes de demos a mesma experiência, para ver se eles iriam reagir do mesmo modo que ela. Percebi que alguns com o som ficavam imóveis e dóceis, que aqueles que eram mais brutos e dementes, que o som da minha flauta não fazia efeito. Então, depois de fazer muitos testes com vários tipos de seres híbridos, resolvi que deveria começar a testar em mim mesmo e descobrir o que poderia fazer com aquele conhecimento que estava sendo produzido. Peguei meu manto de pele, sentei-me diante de um local que poderia ficar parado, pedi para os meus descendentes mais fiéis que montassem guarda e me protegessem em caso de um ataque. Vendo que estava tudo pronto, sentei-me, cruzei minhas pernas e fechei os meus olhos recolhendo todos os meus sentidos. Pedi a um dos meus filhos diletos que tocasse minha flauta. Quando comecei a escutar a melodia, deixei-me levar pelo som que entrava na minha mente. Nisso, os pensamentos e as vibrações negativas que sentia cessaram por algum tempo. Estava completamente desprotegido, todavia, permaneci naquele estado por um longo tempo. A minha mente demo deixou de existir durante o período que fiquei em um estágio aprofundado de pacificação física e mental. Quando retornei à minha condição demo, passei a observar os animais que existiam no lado material, ou seja, nos ambientes terrenos. Acompanhei-os por um longo tempo e analisei os seus movimentos passando a imitá-los. Ao fazer isso, percebi que cada movimento que praticava provocava em mim diferentes tipos de sensações, tanto fisicamente como mentalmente. Passei milhares de anos estudando como formatar sistematicamente tudo o que estava aprendendo, usando em mim mesmo para melhor mapear os resultados. Após um longo tempo que nem eu mesmo consigo mensurar, consegui elaborar algo que acabou sendo benéfico para me ajudar a receber as vibrações deletérias que vinham de todos os cantos desse universo, e mesmo assim, manter em meu ser um senso de equilíbrio, algo que antes nunca foi possível para mim. Chamei Pashupati, meu avatar que criou todas as classes de seres que passaram a existir em minha morada, e disse-lhe: Irei lhe ensinar algo que diminuirá a sua dor e angústia. Vem, aprende comigo, e depois ensina aos outros. Assim, o que descobri foi sendo repassado entre as classes de seres híbridos mais sábios, e posteriormente foi sendo aperfeiçoada por mim ao longo de milhares de anos. Depois que a espécie humana estava finalmente racionalizada, escolhi um humano entre aqueles que eram meus devotos e o ensinei o sistema de pacificação físico e mental que havia elaborado. O yoga foi criado para pacificar a mim e várias classes de seres, passando a ser, entre nós, o método mais eficaz que tínhamos para suportar existir no caos que envolvia a todos nós. Os humanos depois herdaram essa disciplina
e conseguiram, através dela, realizar algo que nós jamais conseguimos, que era fazer do yoga uma ferramenta capaz de ajudar a evolução, tanto para os seus próprios pares, assim como para todos aqueles que foram urdidos em todo esse universo complicado e caótico de Brahma.